Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem. Amém. Próxima música é Buscai Primeiro o Reino de Deus. Quem não lembra essa música, vamos fazer assim, metade daqui para lá vai cantar comigo, Buscai Primeiro, daqui para lá vai cantar o Aleluia. Não sei se vocês se recordam, mas é bem facinho. Primeiro a gente canta todo mundo junto, Buscai Primeiro, e aí depois vai fazer a separação de vozes. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Para teste foi bom, agora para valer, hein? Conseguiram lembrar? Amém. Vamos lá de novo.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Sei que tá sem letra e fica difícil, né, pessoal? Mas a próxima vez a gente vai tentar colocar a letra para todos cantarem junto, amém? A próxima música, acho que a gente nunca cantou aqui, mas vai ser mais fácil que vai ter a gente vai cantar com os originais, então para a gente acompanhar vai ser legal. Primeira vez a gente canta hoje, das próximas vezes com letra vai ficar melhor, amém? Essa música é uma música de gratidão. De Senhor, com gratidão pro teu amor, tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa, tu és digno de honra, tu és digno de honra. O que eu poderia te dar? O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste a minha vida da morte, salvaste minha vida da morte, e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa, tu és digno de honra,
poderia te dar? O que eu poderia te dar? Além da canção. Além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou em oferta de amor. Salvaste a minha vida da morte. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim, amaste a mim. Eu daria as riquezas, eu daria as riquezas, trocaria os meus desejos. Meus desejos, renderia minha vida a ti. Minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou em oferta de amor. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor Deus, em meio a nossas falhas, o Senhor mesmo em meio a nossas dificuldades e limitações, o Senhor continua, Pai, nos abençoando e também, Senhor Deus, recebendo as nossas adorações, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que a nossa adoração, Pai, possa ter chegado até o Senhor, ó Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus bom, um Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus forte, conselheiro e príncipe da paz. Nós Te adoramos, Senhor Deus. Te pedimos também, Pai, fica conosco, fala conosco durante, Senhor Deus, o momento da palavra, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a voz, Senhor Deus, as mãos, Senhor Deus, a boca do preletor, Senhor Deus, desta manhã, que o Senhor possa falar, Senhor Deus, através de quem vai trazer a palavra, Pai, aos nossos corações. Estamos dispostos, Senhor Deus, a Te ouvir. Fala conosco, Senhor Deus, fica conosco durante esse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Sérgio Sá? Que a homenagem às nossas mães não seja somente num dia, num momento específico, mas possamos homenagear as nossas mães no nosso dia a dia. As gerações passam, o papel das mães pode mudar e também desenvolver, mas há algo que não muda e não cessa com o passar do tempo. O amor, o cuidado, carinho, a educação, disciplina e o encorajamento das nossas mães aos seus filhos. Por isso, nós oramos para que Deus abençoe ricamente neste dia. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar mais uma vez diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Rogamos, ó Deus, pela Tua infinita graça, agora neste momento em que nós vamos estudar mais uma porção da Tua palavra. Ó Deus, abre, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ser receptivos à Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3, vamos ler os versos 10 e 11. Efésios, capítulo 10,
versos 10 e 11. Vamos pensar juntos nesta manhã sobre: existe uma igreja perfeita? Eu vou ler na versão NVT, na versão transformadora, Efésios 3, versos 10 e 11. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queríamos pensar nesta manhã sobre alguns pontos, sobre a igreja. Queria falar um pouco sobre o afastamento das pessoas e os motivos que levam as pessoas a afastarem da igreja. O pastor mencionou no domingo passado sobre os desigrejados, as pessoas que não frequentam a igreja ou se afastaram da igreja. Existem motivos para isso também. Queremos também pensar um pouco sobre a existência de uma igreja perfeita. Existe realmente uma igreja perfeita? E qual é o propósito de Deus para com a igreja? Os motivos que levam as pessoas para a igreja são vários, são vários motivos. Da mesma forma, são vários os motivos que levam as pessoas a se afastarem da igreja, a abandonarem a igreja. E apesar da igreja ela oferecer conforto espiritual, e ser um lugar de adoração, mesmo assim muitas pessoas acabam abandonando a sua crença e acabam abandonando ou se afastando da igreja. E os motivos do abandono ou desse afastamento vão desde a decepção com os pastores, com os líderes, com os outros membros, ou pode também ser um pecado pessoal da pessoa, ou talvez um outro motivo qualquer. O que nós precisamos nos conscientizar é de que existem pessoas feridas, magoadas, insatisfeitas com a igreja. Pessoas sofrem decepções, pessoas causam decepções. Mas a decepção ela é inerente à nossa vida e acontece em qualquer outro lugar, não somente no ambiente da igreja, mas acontece também fora da igreja. Pessoas nos ferem, pessoas nos enganam e fazem injustiça, mas a reação das pessoas é diferente quando isso acontece dentro da igreja. Hipocrisia, injustiça, insatisfação, decepção acontecem em diversos lugares. Pode ocorrer na escola. Podemos não gostar de um determinado professor, ou de um colega de classe, mas a gente não abandona a escola por causa disso. Por quê? Porque quer obter o seu diploma. Na empresa também acontece coisa semelhante. Podemos não aceitar os métodos da chefia no trato que ele dá para os seus subordinados ou outras pessoas. Podemos também não concordar com a política que a empresa adota. Também podemos ter mágoa ou ressentimento daquele colega de trabalho que quer puxar o seu tapete debaixo dos pés. Mas nós continuamos trabalhando. Por que a reação das pessoas é diferente no ambiente da igreja? Embora a gente saiba que o Senhor, Deus nos advirta do perigo de nos afastarmos da igreja e da comunhão com os irmãos, nós acabamos, ou muitas pessoas acabam abandonando a igreja. Na igreja, no ambiente da igreja, existe sempre o desafio da comunhão.
E comunhão com as pessoas implica em sofrimento muitas vezes. Existe ainda o desafio da compaixão, da bondade e do perdão, né? Como a Bíblia menciona em Efésios 4:32. Mas muitas pessoas abandonam a igreja porque criam expectativas que não têm nada a ver com Deus. São coisas talvez muito pessoais. Outros abandonam a igreja por não ter maturidade espiritual. Como não cresce espiritualmente, se torna vulnerável e qualquer motivo é motivo para deixar a igreja. Por quê? Porque não cria raízes, não consegue criar raízes. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente fique firme, permaneça na igreja. Não podemos abandonar a igreja, independente das circunstâncias que estão acontecendo dentro da igreja. Eu diria que talvez o único motivo sério para abandonarmos a igreja seria quando acontece uma heresia, se for comprovado que existe heresia. Devemos sempre lembrar de que juntos nós somos mais fortes, podemos florescer, frutificar, podemos crescer na graça de Deus, no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, podemos crescer na sabedoria e amor de Deus. Isso é o ambiente da igreja que nos proporciona. Por isso nós precisamos de disposição e firmeza de coração para comportarmos como verdadeiros cristãos, como os cristãos autênticos. Li certa vez num livro sobre igreja e tinha um slogan: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, igreja não. Talvez este seja o slogan mais defendido por muitos cristãos que abandonam as igrejas ou por aquelas pessoas que não desejam frequentar ou se filiar a uma igreja local. Eu conheci, muitos anos atrás, uma senhora, uma cristã muito firme, e ela, no bate-papo, ela contou que, com muita tristeza, né, eu pude ver assim o seu semblante mudar para um semblante muito triste. Ela me disse assim: olha, os meus filhos abandonaram a igreja e não querem mais saber de igreja. E também não me contaram por que motivo, qual foi o motivo que os levaram a afastar da igreja. Já que eram pessoas bastante firmes, tinham ministérios na igreja, mas acabaram se afastando. Disse há pouco que nós precisamos nos conscientizar de que existem pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas insatisfeitas na igreja. A Imelcamp, a nossa comunidade, ela está muito longe de ser uma igreja perfeita. Pessoas formam igreja. O pastor disse no domingo passado, igreja é gente, são pessoas. Não é um edifício, não é uma instituição, é um corpo, é um organismo. E onde existem pessoas, sempre vão existir diferenças. E vão ocorrer dificuldades no relacionamento interpessoal. Nós, embora a gente não queira admitir isso, somos muito fracos. Nós cometemos erros. Somos pessoas vulneráveis. E todos nós precisamos da graça de Deus mais do que a gente possa imaginar. Em uma das mensagens que o pastor nos trouxe, ele falou sobre os desigrejados. Que o número de desigrejados no Brasil está aumentando. Isso é uma realidade. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, incluiu na sua pesquisa, devido ao fenômeno dos evangélicos que crescem em número,
colocar um item sobre as pessoas que não frequentam a igreja, né? Se dizem cristãos, mas não frequentam uma igreja. Se dizem cristãos, mas não estão filiados a uma igreja local. E outros porque simplesmente não querem frequentar uma igreja local. E este fenômeno dos desigrejados, ela não acontece somente no Brasil, ela acontece em outros países também. Eu li um tempo atrás uns artigos cristãos que falavam sobre as pessoas que abandonam as igrejas, ou daqueles que professam a sua fé em Deus, mas não querem saber de igreja. E algumas igrejas fizeram pesquisas, né, com essas pessoas que se afastaram ou não frequentam a igreja. E surgiu esse fenômeno, desigrejados, né? Não sei se isso existe no vocabulário português, mas desigrejados, né? As pessoas que não frequentam nenhuma igreja. E nessa pesquisa, depois de muita análise, chegaram à conclusão de algumas coisas que acontecem com a vida desses desigrejados. O que é que levam essas pessoas a se afastarem da igreja? Pesquisei alguns motivos, separei alguns motivos, né? O pós-modernismo é uma filosofia que está afetando não só o mundo secular, mas também a igreja, né? Para não dizer que o pós-modernismo entrou dentro da igreja, né? Eu conversei com um pastor da saúde e perguntei sobre o que ele achava do pós-modernismo. Ele falou assim: está fazendo um estrago muito grande na igreja. As tendências contemporâneas, né, do mundo moderno, da sociedade, está influenciando a formação de um cristianismo diferente. E este cristianismo diferente significa assim que as igrejas adotaram um ministério antropocêntrico, para falar complicado, mas um ministério voltado para o bem-estar das pessoas. E o que acontece? Eles usam as promessas bíblicas para ser um fator motivador para as pessoas, mas não levam a pessoa para junto de Deus. Uma outra coisa interessante que nessa análise, nessa pesquisa de desigrejados mostrou, é de que a participação na igreja de maneira ocasional está se tornando normal. É muito interessante, né, a gente pensar sobre isso, mas participação na igreja de maneira ocasional está se tornando normal. Isto significa, por que isso apareceu? Por quê? Existe um declínio na frequência, no comparecimento nas igrejas, né? E muitas igrejas sofrem com isso, né? Um outro motivo que leva as pessoas a se afastarem da igreja é a rejeição da autoridade eclesiástica. Eles não querem saber de obedecer ao pastor, a liderança da igreja. As pessoas, elas não querem prestar contas a ninguém, né? E no fim acabam procurando pessoas que aceitem o seu ponto de vista, pensem a mesma coisa. A coisa mais terrível de tudo isso é que as pessoas criticam o pastor, criticam a liderança, mas elas não criticam a si mesmas. E sem atinar de que são escravos do próprio interesse. Um outro motivo é que as pessoas não conseguem enxergar a igreja como um corpo, como uma comunidade. Essas pessoas que se afastam da igreja não conseguem ver a obra de Deus é sustentada pelo esforço de cada pessoa, de todas as pessoas. Essas pessoas não conseguem entender a obra que Deus quer fazer ou está fazendo através da igreja.
Também não possuem a certeza do que significa ser cristão. O que tem aumentado bastante nos últimos tempos, e talvez isso explique o fenômeno dos desigrejados, dos que não querem frequentar a igreja, igreja sim, Cristo sim, igreja não, é que a pessoa não sabe o que é ser cristão. Mas também, por outro lado, não tem bons exemplos de cristãos. E um outro motivo, não menos importante, a experiência de frequentar a igreja não foi boa. Então a igreja tem que pensar como tratam os seus membros ou o que ela está fazendo para levar essas pessoas mais próximas de Deus. O fato de existir pessoas que não querem frequentar uma igreja local, tenham abandonado a igreja, não significa que nós devemos rejeitar essas pessoas. Não podemos tampouco concluir de que, elas se afastaram porque não foram eleitas por Deus. Portanto, não há necessidade de compartilhar o Evangelho. Nós não podemos pensar assim. Devemos ser, sim, portadores do Evangelho de Cristo e ser um exemplo de viver cristão. É isso que nós devemos ser. A vida do apóstolo Paulo é uma referência de vida em Cristo. Eu estava lendo Timóteo, comecei a ler o livro de Timóteo novamente, e lá encontrei uma referência muito interessante que o próprio Paulo menciona. Ele diz o seguinte em 1 Timóteo 1, 15 e 16: Eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Todos nós lembramos como era o apóstolo Paulo antes de ter aquele encontro pessoal com Cristo na estrada de Damasco. Ele perseguiu a igreja, ele prendeu pessoas, consentiu na morte de Estevão, fez o que era terrível, mas ele fala aqui, por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus. E quem sabe Deus está usando de muita paciência em nossas vidas, apesar do que nós somos. Existe uma igreja perfeita? Se nós olharmos para a igreja de Corinto, vamos olhar para a igreja do Novo Testamento. Se nós olharmos para a igreja do Novo Testamento, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, naquela igreja, tem panelinhas, grupinhos. Tem pessoas que têm inveja dentro da igreja, tem contendas, brigas dentro da igreja. Brigas que vão parar nos tribunais de justiça. E tem imoralidade sexual. Se olharmos para a igreja de Éfeso, vamos ver que era uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Mas o amor de muita gente esfriou. Além disso, tem pessoas na igreja que pretendem ser mestres, mas não sabem nem o que estão falando. Se olharmos para a igreja de Tessalônica, vamos notar que tem pessoas que se andam intrometendo na vida alheia e também tem pessoas que não gostam de trabalhar. Se colocarmos os nossos olhos sobre a igreja de Filipos, vamos ver que é uma igreja boa, uma igreja trabalhadora, batalha bastante pelo Evangelho. Mas tem duas irmãs que outrora trabalharam bastante pelo Evangelho, ajudaram o apóstolo Paulo aos montes e de repente se desentenderam e ficam agora de cara fechada uma com a outra. Se olharmos para a igreja de Colossos, tem hereges que estão tumultuando a igreja, o ambiente. E tem um grupo lá que estão querendo cultuar anjos. Fora isso, se nós olharmos para o livro do Apocalipse, vamos encontrar as 7 igrejas que também tinham os seus problemas. Então, existe alguma igreja perfeita? O Evangelho transforma pessoas. Homens e mulheres
dando-lhes uma nova razão de viver, um novo propósito de vida que Deus concede. O que a gente não deve esquecer é de que nós precisamos da graça de Deus mais do que a gente imagina. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, com todo aquele destemor que ele tinha e empenho, energia para falar do Evangelho de Cristo Jesus, ele que trabalhou muito mais do que todos os demais apóstolos, ele diz assim: foi a graça de Deus que fez tudo isso comigo. Nós precisamos da graça de Deus mais do que a gente imagina, para viver a vida cristã, para viver a vida em comunidade. E Deus nos chamou para a vida de comunhão, para vivermos em comunhão uns com os outros, e a igreja é exatamente o lugar que nos proporciona isto. No texto bíblico que nós lemos esta manhã, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a igreja ela compreende e vive conforme os eternos propósitos de Deus, Deus será glorificado. E a igreja cumprirá seu importante papel e dever de simplesmente glorificar a Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Nenhuma comunidade humana se assemelha à igreja, quer seja pela diversidade ou pela harmonia. Podemos ver isso narrado nos textos do Novo Testamento, que gregos e judeus se juntaram para adorar o mesmo Deus e cultuar o mesmo Deus. Coisas que eram muito difíceis de acontecer naquela época. O que nós precisamos entender é que Deus, ele está escrevendo a sua história, formando um povo para si, um povo para reinar com ele por toda a eternidade. Hoje olhamos para a igreja e podemos vê-la imperfeita. Podemos ver a igreja cheia de problemas. Entretanto, precisamos nos lembrar de que Deus está trabalhando e que ainda Ele não terminou o seu trabalho. Por isso, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, buscar a sabedoria espiritual para compreendermos o que Deus já fez por meio de Cristo Jesus. A igreja é fruto da obra de Jesus. Mas também precisamos nos lembrar de que somos chamados para algo muito maior do que a nossa própria salvação, que a nossa própria santificação. Somos chamados para ser o meio pelo qual Deus mostra a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais. Olha o que Paulo escreve. Mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais uma grande, bela lição sobre a sua sabedoria e poder. É isso que Deus está fazendo através da igreja. Deus não usa anjos para revelar sua sabedoria aos seus eleitos, mas Ele usa os eleitos, os salvos, os seus santos, para revelar sua sabedoria aos seres angelicais, quer sejam os anjos fiéis ou aqueles decaídos. Mas o que é que os anjos têm a aprender conosco? Eu acredito que os anjos não conhecem a graça de Deus, porque nunca pecaram. Os anjos decaídos não conseguem se arrepender, por isso também não conseguem experimentar a graça do perdão de Deus.
As únicas pessoas que conseguem experimentar o que é graça de Deus são os seres humanos. Os anjos, todos eles olham para as nossas vidas, para os seres humanos, veem toda a fraqueza do ser humano e vê também todo o pecado. Mas também eles veem como a natureza humana decaída, destruída, pode ser redimida através do perdão, da graça e do amor de Deus, e novamente ter a imagem de Deus restaurada. Eles veem Deus trabalhando sobre o homem, no homem decaído, que se achega a Cristo para produzir resultados. Deus produz resultados, não apenas maravilhosos em si mesmos, mas duplamente maravilhoso por causa das condições que se encontra o ser humano, por causa das condições que nós somos. Imagine aquele que não merecia ser salvo e ter uma vida nova, transformada, redimida, santa, para servir e adorar a Deus. É isso que os anjos estão vendo. Por isso, você sente o seu coração vibrar, bater mais forte quando você ouve: vocês são salvos pela graça por meio da fé? Isto não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 3:21 nos revela: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Que assim seja. Amém. A única resposta adequada a este grandioso, extraordinário Deus é dar glória a Ele. É para isso que nós existimos, para isso existe a igreja. Por isso a igreja, ela tem que ser um instrumento que traga honra e glória ao nosso Deus. A Ele seja a glória na igreja. É o chamado para todo o povo de Deus para louvar o seu nome, o seu divino nome. Porque o nosso Senhor é alguém muito grandioso, algo extraordinário que a gente não consegue nem sequer medir. Porque Ele é digno de ser louvado, porque Deus é digno de ser adorado, porque a grandeza de Deus é insondável. Moisés, no Monte Sinai, ele pediu uma coisa para Deus: mostra-me a tua glória. Eu já pedi para Deus mostrar a glória dele algumas vezes. E sempre fiquei pensando: Deus, por que o Senhor criou um universo tão grande se a gente não consegue nem sair do sistema solar? Nós mandamos um satélite que saiu do sistema solar. Mas o homem, o máximo que ele foi até a Lua. Estão imaginando ir para Marte, que deve acontecer nos próximos 10 anos. Falei: Deus, por que o Senhor fez um universo que a gente não consegue medir? E eu pensei: quando eu estiver na presença do meu Deus, eu vou perguntar para Ele: por que o Senhor criou um universo tão imenso que a gente não sabe nem onde termina, se é que termina? Aí eu estava, umas 2 semanas atrás, lendo um livro. E de repente, paf, acendeu uma luz. Por que é que Deus criou um universo tão grande que a gente não consegue medir? É para a glória dele.
Foi aí que Salmos 19, verso 1 fez sentido. O mesmo versículo que eu li inúmeras vezes, decorei, mas nunca tinha pensado nisso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é grandioso em tudo que Ele faz. E quando Ele faz uma coisa extraordinária, grandiosa. Então tenta medir o universo, você vai ver a glória de Deus. Então a igreja existe para a glória de Deus. E Deus é muito digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Ele deve ser glorificado. Sempre nós vamos encontrar alguma falha na igreja. Onde existem pessoas, vão existir diferenças, seja de pensamento ou seja de atitude. E também vão ocorrer dificuldades no relacionamento interpessoal. Nós somos muito fracos, embora a gente queira pensar o contrário. Nós cometemos erros, mas sempre nós apontamos o dedo para outra pessoa. É o que eu falo sempre e penso comigo mesmo, nós temos a síndrome de Adão. Adão, o que você fez? Adão disse, foi a mulher que você me deu. Todos nós cometemos erros, todos nós somos vulneráveis e todos nós precisamos da graça de Deus muito mais do que a gente imagina. Os escritos do Novo Testamento falam com profundidade da igreja, sobre a igreja. E enfatizam que a igreja é a assembleia dos salvos em Cristo. Salvos que juntos adoram a Deus. Salvos que juntos estudam a palavra. Edificam-se, proclamam a salvação. Juntos desenvolvem seus dons e manifestam amor às pessoas. Nós precisamos meditar nisso com o coração bastante aberto diante de Deus. O que nós podemos aprender de tudo isso? Pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, que nada mereciam de Deus a não ser juízo, foram compradas com o sangue de Jesus Cristo, para formar uma comunidade de santos. Isto é a igreja. E o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem algo glorioso para a sua igreja. Por isso, apesar de todas as circunstâncias, todos os problemas que possam existir, o que a Bíblia nos recomenda é amar uns aos outros, servir uns aos outros. E a advertência bíblica é muito severa, muito dura. Se você não consegue amar o irmão que você vê, como você pode dizer que você ama a Deus? Isto é algo que a gente tem que pensar seriamente. Vamos orar? Deus eterno e santo, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. A formação da igreja de um povo para si custou a vida de Jesus, teu amado Filho. Por isso, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor fez por meio de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos se tornar uma comunidade de santos, uma comunidade de pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Cristo Jesus, uma comunidade que deve servir as pessoas por amor a Ti, ó Deus, uma comunidade que deve levar o Evangelho para outras pessoas.
Bondoso Deus, guia os nossos passos, caminha conosco, ensina-nos, ajuda-nos a crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua Palavra, ajuda-nos a servir a Ti de uma maneira melhor, mais eficiente, mais eficaz, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém e amém.